Leituras compartilhadas. Amar, verbo intransitivo de Mário de Andrade. Acadêmicas: Daniele Rodrigues, Érica Trindade, Sofia Ribeiro e Tayane Miranda. Mini biografia do autor. Mário de Andrade foi professor, crítico, poeta, contista, romancista e músico. É considerado um dos principais escritores do movimento modernista brasileiro. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 9 de outubro de 1893. Durante sua trajetória, Mário de Andrade fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore e também passou por vários cargos públicos. Entre estes, foi diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo. Formou-se pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, passando a lecionar neste mesmo local posteriormente. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Mário de Andrade é um dos principais nomes do movimento modernista brasileiro. O escritor ajudou a organizar a Semana da Arte Moderna de 1922 e esteve ao lado de grandes personalidades do modernismo no grupo onde formavam os Cinco. Além de Mário de Andrade, tínhamos Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Delpicchio. Obra. O livro Amar, verbo intransitivo, foi escrito entre o período de 1923 e 1924 por Mário de Andrade e pertence à chamada primeira fase do modernismo brasileiro. Os vanguardistas da literatura modernista tinham como objetivo o término de vestidos parnasianos e simbolistas. Os modernistas buscavam reafirmar a nacionalidade e, através de inovações linguísticas, lançaram novos caminhos para a literatura brasileira. Logo no título da obra, nós vemos uma subjetividade que é uma característica do modernismo. Amar é um verbo transitivo direto e, em seguida, vem verbo intransitivo, que precisa de uma complementação. E, no decorrer da narrativa, a gente percebe que a pessoa a quem ele queria amar não ia dar certo o romance. E o subtítulo da obra, Idílio, fala sobre um amor pacífico, um amor tranquilo, e é algo que não tem na narrativa. Resumo da obra. Em Amar, verbo intransitivo, o autor mostra a iniciação sexual e amorosa do jovem Carlos. Seu pai, Felisberto Souza e Costa, contrata Elsa para fazer essa iniciação. Ela ensina alemão a Carlos e suas 3 irmãs menores, enquanto vai lentamente o seduzindo. O título do livro é, na verdade, uma de suas temáticas principais. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. E Elsa está na residência burguesa de Souza e Costa, em São Paulo, para ensinar Carlos a amar. Nenhum dos dois realmente se apaixona um pelo outro. Ela repudia o sentimento o quanto pode. Na verdade, e no final do que resta é apenas uma vaga melancolia, enquanto o que ele achava ser amor é extremamente passageiro. A temática abordada na obra era um grande tabu, por fazer uma crítica social, porque as famílias apresentavam um certo conservadorismo, mas o pai contratava uma prostituta que era uma prostituta recatada. Ela começou como uma governanta, ensinava alemão para as meninas, mas ela foi contratada para persuadir a iniciação da vida sexual do filho do Souza e Costa. Característica do modernismo na obra: ruptura com os padrões, linguagem coloquial, estética diferenciada, nacionalismo, diálogo livre com o leitor e subjetividade. A ruptura com os padrões foi a partir da primeira fase do modernismo, a escrita dessa obra foi bem radical, começando pela estética e a linguagem que era usada. Foi feito um experimento, uma linguagem experimental, onde apresentava construções linguísticas. Foi feita uma abordagem de outros termos da língua, não obedecendo norma padrão, como a linguagem coloquial, que é citada aqui. A estética diferenciada, começando pela construção cinematográfica. Diferente das outras obras, era apresentado, as cenas eram não era por capítulo, eram por cenas, não era
seguindo um padrão. O nacionalismo muito presente, ressaltando que o cotidiano da cidade de São Paulo, também atendendo a fortes influências do expressionismo e do futurismo, que mais tarde mostravam a cidade como um polo de industrialização. O diálogo livre com o leitor foi inspirado no estilo machadiano, mas a diferença é que Machado de Assis obedeceu uma escrita formal da gramática, enquanto Mário de Andrade usava a linguagem coloquial. Era uma linguagem livre. E essa interação com os leitores, a narração era descrita a partir dos movimentos de toda a cena, como um teatro. A narração construída a partir de cena, não obedecia capítulo e nenhuma outra formalidade. E a subjetividade durante todo o contexto e inicialmente pelo título da obra. Contextualização presentificadora. Falsa moral do conservadorismo, hipocrisia social, manutenção do patriarcado, sexualização precoce e representação do papel social da mulher. A falsa moral do conservadorismo atualmente nós vemos muito, principalmente pela isenção da nova ideologia política e do governo atual. Muitas famílias, assim como lá na obra, pregavam coisas, mas faziam outras bem piores. Aquela questão da falsa moral. Eu prego uma coisa, mas vou fazer outra bem pior. Uma fachada. A hipocrisia social, também falando sobre a falsa moral, sobre ditar uma coisa e fazer outra. Criticar algo e fazer a mesma coisa ou até mesmo pior. A manutenção do patriarcado. O pai escolheu a prostituta para a iniciação do sexual da vida do filho. Ele quem decidia tudo. A mãe, depois que soube, questionou, mas aceitou porque era a vontade do marido e não podia fazer nada. E da mesma forma, Carlos tinha mais 3 irmãs e aquilo não era aplicado para as irmãs dele. E vem a problematização de por que não sexualizar as meninas também. Carlos tinha 16 anos, Elsa tinha 35. De qualquer forma, ele era adolescente e ele vivia no cotidiano com as suas irmãs, mas não podia brincar. O pai dele quis inserir ele numa vida adulta muito cedo. A sexualização precoce. Assim como no mundo atual acontece muito dos meninos terem uma vida sexual ativa muito cedo e é visto como normal, mas as meninas é visto de forma diferente, tanto é que isso não pode acontecer. Tem toda uma proteção dos pais, principalmente do pai com a menina, que é diferente com o menino. Ele instiga ele a começar logo a sua vida sexual, enquanto há toda uma proteção com as meninas. Representação do papel social da mulher. Na obra, ele contratou uma prostituta para persuadir o seu filho a começar uma vida sexual logo, também pela parte de que ele não queria que ele se envolvesse com mulher interesseira por ser família de classe alta. E a questão da submissão da mulher. A sua mãe tinha que aceitar tudo que o pai impunha. Ainda falando sobre o patriarcado, era muito influente. A proteção das meninas não era vista da mesma coisa. Da mesma forma que ele precisou de um trabalho de uma prostituta, ele ia também proteger as suas filhas para que elas não entrassem nesse ramo. Ele ia querer uma outra coisa para elas. Mas naquele caso, era uma desvalorização. Era visto como um objeto sexual. Conclusão. A obra do Mário de Andrade foi uma forte crítica social a partir do momento e todo o contexto social, além de trabalhar também a questão da migração. A prostituta, que era alemã, o seu criado, que era japonês. Então trabalhou vários contextos. A ruptura com o parnasianismo e o academicismo foi muito forte. E essa obra é muito importante, assim como a grande representatividade do Mário de Andrade.